Momento onde nós não podemos deixar passar nenhuma vírgula da palavra do Senhor. Deus nos traz até a sua casa para que nós possamos receber dele as instruções, para que possamos receber o alimento da nossa fé, é a palavra do Senhor. Não adianta nada a gente vir à casa do Pai e vir com o coração fechado, vir com o coração preocupado. Larga todas as preocupações e ansiedade, porque ele diz para lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque é ele que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Então nós precisamos abrir o nosso coração, e o Espírito Santo que está aqui, ele sabe todas as minhas e as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Não precisa você contar a sua vida para ninguém. É só você abrir o seu coração, ouvir o que Deus fala, porque Deus ele sabe o que você precisa. Deus ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe, está vendo cada um das nossas lutas e os nossos problemas. E o que ele quer de nós é a confiança nele, para que ele possa nos ajudar em nome de Jesus. Quando ele diz que quando nós passarmos pelas águas, nós não vamos nos afogar. Quando nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar e nenhuma chama arderá em ti. Por quê? Porque ele diz, porque eu sou contigo. Então essa prova de fogo, essa passar pelo fogo, são as provações que nós passamos. São as lutas que muitas das vezes vêm, que nós achamos que não suportamos. Mas Deus diz, eu sou contigo, eu não te abandono, eu sou o teu Deus. Então o que precisamos é confiar no Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Enquanto você abre aí, eu vou te dar uma introdução desta mensagem desta noite. O tema desta noite é o coração. Deus diz que enganoso é o coração do homem, e só Deus examina ele e mais ninguém. Muitas das vezes nós passamos por muitas dificuldades e muitas lutas na nossa vida que não deveríamos passar. Por quê? Porque nós deixamos o nosso coração nos enganar. E quando nós deixamos o nosso coração nos enganar, nós passamos por muitas lutas e aflições. E precisamos parar, olhar para a palavra do Senhor e nos consertar com Ele, para que nós possamos receber o refrigério que precisamos do Senhor. Deus ele não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém chorando de tristeza. Ele quer ver o seu povo alegre, feliz e com abundância. Mas essa abundância muitas das vezes ela não vem para o povo de Deus. Por quê? Porque o coração está enganando a própria pessoa. Temos que ter muito cuidado, irmãos, com o coração. Aqui Deus ele fala com o povo de Israel e de Judá. Eu vou dar uma introdução para não pegar o texto inteiro, que ele é muito longo. Chama atenção por quê? Porque eles deixaram de amar a Deus e desobedeceram a sua palavra. E quando nós conhecemos a palavra de Deus e deixamos o nosso coração nos enganar, nós pagamos um preço. Não tem como. Não é porque Deus ele é mau, ele nos castiga. É a nossa atitude de desobediência que nos leva às consequências. Mas Deus, por ser um Pai de amor e de misericórdia, Ele sempre está falando aqui, temos que estar sempre observando e com o ouvido atento à Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus fala na Bíblia. Não é conselho de homens da carne, não é você
ouvir o médico falar e você confia na palavra do médico, não. A nossa confiança tem que ser única e exclusiva naquilo que Deus diz em nome de Jesus. Ou eu confio em Deus ou eu confio no homem. Eu não tenho como servir a dois senhores. Aqui no capítulo 17, do versículo 4, o texto começa falando o seguinte: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Dá uma paradinha aqui. Aqui Deus está falando com aquele povo que desobedeceu a Ele, deixaram o mandamento do Senhor e foram servir a outros deuses. E aqui Deus, não leia mais não, você só vai ler depois que eu ler, senão você fica sem entendimento, irmãos. Não adianta eu ficar pregando e você lendo, você tem que ler comigo, e quando eu parar você para e você vai ouvir. É assim que nós aprendemos a palavra de Deus. Se você lê todas as vezes que você vem ao culto e você continua lendo, achando que você está ouvindo a palavra, você não está ouvindo, você está escutando a palavra. E aí é onde muita gente fica sem o entendimento. Ela vem na igreja, volta para casa e não tem o entendimento da palavra. A vida dela não muda. Por quê? Porque ela não está atentando para o que o Espírito Santo está falando à igreja, em nome de Jesus. Aqui ele diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança, porque de ti te far-te-eis servir a outros inimigos, os teus inimigos. Ou seja, nós mesmo, por deixarmos o nosso coração nos enganar, nós privamos das bênçãos de Deus vir sobre nós. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Judá e de Israel. Deus, ele pega e permite que os inimigos viesse, pegasse esse povo, levasse para o cativeiro na Babilônia. E aí onde mora a revelação da palavra de Deus. Não é Deus que não quer dar ou não te abençoa. O problema é o nosso coração deixar nos enganar por outras coisas e não colocar o coração somente em Deus, irmãos. Nós não podemos dividir o nosso coração com nada desta vida a não ser com o Senhor. Deus não quer 50% do meu e do seu coração, Ele quer 100% em nome de Jesus. Amém, amados? 100%, Ele não quer metade. E aqui ele diz, para você gravar: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Tem uma vírgulazinha aqui. Quando nós deixamos o nosso coração se inclinar para outras coisas e começamos a trair a Deus, não colocamos a nossa confiança somente nele, nós estamos nos privando de receber as promessas de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Deus estava falando para ela: vocês mesmos estão colocando um bloqueio na sua própria vida. Eu não posso te abençoar por causa da tua desobediência. Se você olhar aqui no versículo 1, você vai ver que desobediência era esta. Olha o que ele diz aqui no versículo 1, lê comigo. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de quê? De ferro. E na tábua do seu... Estão lendo comigo? Vou ler devagarinho para você ler comigo. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado aonde? Na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Ou seja, o que é que eles fizeram? Simplesmente começaram a fazer imagem de escultura e colocar no altar de Deus. Aí onde ele diz: o pecado que vocês de prostituir a minha palavra,
É tão forte que é como se fosse escrito com um ponteiro de ferro. E por causa disso, do engano do coração deles, ele diz aqui: assim por ti mesmo te privarás das bênçãos. Irmãos, nós precisamos entender que quando Deus fala é verdade. Deus não brinca com a vida e a salvação de ninguém. Ele está dizendo: cuidado com o seu coração, porque ele engana, ele é traidor, ele é traiçoeiro. Ele quer sempre estar inclinando para as coisas dos olhos. E nós não temos que andar segundo a carne, nós temos que andar segundo o Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olhe o versículo 5. Assim diz quem? O Senhor: maldito o homem que confia e faz, que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Aqui ele está dizendo: não confia no braço, na força do homem, não confia no homem, humanamente falando, no mortal. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Deus está dizendo: vocês passaram a confiar no homem, acreditar no homem, e nós temos que confiar somente em Deus. O homem, ele pode prometer o mundo inteiro, assim como Satanás em Mateus 4 prometeu para Jesus. Não acredita nele, não confia nele. Confia somente em Deus, irmãos. Diante dos nossos olhos, por mais difícil que seja a situação, você sabe que você tem um Deus que pode todas as coisas, e Ele já antecipou a sua palavra. Confia em mim, coloca o seu coração em mim, não confia no homem. O erro desse povo aqui foi botar sua confiança nele, abandonar Deus e fazer aquilo à vontade da carne e não à vontade de Deus. E Deus não aceita ser trocado por nada desta vida. Ele tem que ser único e exclusivo no meu e no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Ele não aceita ser trocado por ninguém, muito menos aceitar que traga para o altar dele imagens de escultura, ídolos, deuses falsos. Deus nunca aceitou e nunca aceitará. A adoração que Deus aceita é aquela que adoramos a Ele em espírito e em verdade, do fundo do coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. O Espírito Santo gosta de uma igreja avivada, e eu oro a Deus para que cada dia sejamos avivados em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Percebe que quando inclinamos para as coisas da carne, nos separamos de Deus? Porque será como a tamareira, é uma planta do deserto, no versículo 6. Tamareira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Olhe só, amados, quando nós tiramos o nosso coração da palavra de Deus, nós não sentimos mais a presença do Espírito Santo falar conosco. Quando começamos a deixar o nosso coração se inclinar para as coisas do mundo, nós não percebemos mais quando o Espírito Santo fala conosco. Ficamos insensíveis à palavra de Deus. Tem muita gente que acha que sabe demais, não precisa mais ouvir a palavra. É orgulho, é soberba. E na soberba do homem não opera a justiça de Deus. E se Deus não está operando na nossa vida, tem outro operando que não é Deus. E aqui ele diz aqui, porque será como a tamareira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Coração endurecido,
Quando desobedecemos e não damos ouvido para a palavra do Senhor, somos essas pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo. Quando a pessoa chega nesse estágio, ela já foi enganada pelo seu próprio coração. Não esquecendo que tem o inimigo que está por trás disso, fazendo que a pessoa, ela olhe, desvie o seu olhar para o homem, bote a sua confiança no homem. Não. A semana passada eu falei para os irmãos, fiz uma comparação, que ninguém está proibido e nós devemos cuidar da nossa saúde física, temos que ir ao médico, nos examinar, fazer tudo direitinho. Só que muitas das vezes, o médico, ele mata as pessoas antes da hora. De primeiro, os médicos, eles tinham todo um cuidado, né, diagnosticar alguma doença mais grave, eles tinham todo um cuidado de falar para a pessoa. Hoje não, é na lata, pum, eles não dão rodeio. Mas mesmo que isso aconteça, não se assuste, porque Deus diz assim: eu sou contigo. Então o que o Espírito Santo está falando aqui no versículo 6 é: não deixe o teu coração te enganar a ponto de você ficar insensível e esquecer dos mandamentos do Senhor. Porque Deus é aquele que nunca anda atrasado, Ele sempre anda adiantado, Ele sempre nos dá a palavra que nós vamos precisar para amanhã, para daqui um ano, daqui a 10 anos. Ele sempre está trazendo a palavra adiantado para nos preparar, para quando nos depararmos com o problema, nós sabemos como lidar com eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aqui o versículo 7, queridos. Bendito o varão que confia em quem? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é quem? Bendito o varão que confia, ou seja, abençoado é a pessoa que confia no Senhor. Abençoado é a pessoa que coloca a sua confiança em Deus. E podemos botar a nossa confiança. É lógico, nós já entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, não podemos duvidar dele, irmãos. Temos que confiar 100%. Não se assuste. Quando Deus ele falou com Josué, ele falou o seguinte: não temas, Josué, não tenha medo e não se assuste, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus é comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Não foque, não olhe para a situação. Olha quem é que está com você, aquele que pode todas as coisas, aquele que está vendo tudo o que acontece conosco. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então, o que precisamos fazer, pastor? Confiar nele, apresentar sua causa para ele, orar a ele, entrega nas mãos dele e agradece a ele. Isso é fé. Agradecer depois que recebe, isso não é fé. Fé é você fazer igual Deus faz. Ele considera as coisas que não são como se já fosse. Nós temos que fazer do mesmo jeito. Eu orei por alguém e eu agradeço a Deus porque você já está curado, você já está liberto. Isso é fé. Nós temos que agir assim, pela fé, no Deus vivo que está comigo, em nome de Jesus. Agora, olha a diferença. Se eu deixar o meu coração me enganar, como? Com dúvida. No momento que o inimigo tenta colocar uma dúvida na minha mente, e eu ali me seguro, eu fico achando, mas será que, mas o médico falou, mas, meu irmão, não é o médico que tem a última palavra. A última palavra, quem tem é o Senhor Jesus. Ele que dá a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua, em nome de Jesus. Confia nele. A última palavra não vem do médico,
vem do Senhor Jesus. Não importa o que ele falou, o que importa é que o meu Deus fala para mim todos os dias. Não posso deixar o meu coração me enganar. Eu não posso deixar o meu coração aceitar outra sugestão, a não ser aquilo que Deus me ensinou. Pastor, mas o sintoma está aqui. Mentira. Não está. Aos olhos humanos sim, mas aos olhos de Deus não está. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus já levou tudo. Se Ele já levou, aqui é só um sintoma, não tem nada comigo, é tudo invenção de Satanás. Então, se não é de Deus, não cabe na minha vida, não tem lugar para Ele. Pega tudo, dá meia volta e bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Atitude, coração firme no Senhor. Amém, irmãos? Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Essa árvore plantada a ribeiros de águas, tem que ser eu e você. Nós temos que estar plantado no Senhor Jesus. E a nossa fé está enraizada no Senhor Jesus. Quando vier o deserto, quando vier a sequidão que a palavra diz, que é as lutas, as dificuldades, os problemas, nós não vamos nos abalar, porque nós estamos enraizados, a nossa fé está enxertada no Senhor Jesus. Porque eu sei que se eu estou em Cristo, Ele que cuida das minhas causas, Ele é o meu ajudador, eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho o Pai que está cuidando de mim, eu sou filho, e o Pai não vai deixar o filho muito tempo no deserto. Às vezes Ele permite um pouquinho, para que o coração do filho fique mais mole, para que Ele possa rapidamente tirar ele desse deserto, porque Ele sabe que nós somos limitados, não suportamos muita coisa. Mas o que precisamos fazer é confiar nele, de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha o versículo 9, irmãos. Enganoso é o coração, aqui ó, mais do que todas as coisas. Igreja, presta atenção nisso aqui, é muito sério, irmãos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A resposta está no 10. Eu, o Senhor. Aqui foi feita a resposta, e Deus responde aqui no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações, meus irmãos. É por isso que Ele sonda os nossos corações. Se o nosso coração está firme em Deus, confiando em Deus, não vai ter impedimento, como Ele fala aqui no versículo 4. Por causa das más obras, nós impedimos que as bênçãos cheguem até a nós. Mas aqui Ele fala aqui, ó, no versículo número 7, bendito o varão que confia no Senhor. Quando nós estamos confiando em Deus, nós não estamos duvidando, o nosso coração está firmado nele. Porque Deus, Ele diz aqui, só eu sondo o teu coração. Muitas das vezes, nem nós mesmos entendemos o nosso coração, só Deus. E é por isso, porque por faltar muito entendimento para nós, ele ser tão enganoso, que nós precisamos entregar nossa vida 100% a Deus.
e confiar nele em nome do Senhor Jesus, igreja. Não se engane, o coração ele é enganoso, porque está escrito, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, não é mais do que algumas coisas, mais do que tudo, ele é enganoso. Aí, você entende perfeitamente qual que é a necessidade de nós sempre estar ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a palavra, meditando nela, guardar no coração, orar, jejuar, se preparar espiritualmente, porque se nós não tivermos uma vida com Deus, o coração vai nos enganar, com certeza, irmão, vai nos levar para direções totalmente o oposto da vontade do Senhor, e nós não podemos permitir isso em nome de Jesus. Nós temos que dar liberdade para que o Espírito Santo nos dê a direção que nós devemos tomar, pedir para que o Espírito Santo guie os nossos passos que nós temos que dar, e não nós mesmos tomar atitudes da nossa mente, do nosso entendimento, achando que é o melhor para nós, porque quem sabe o que é melhor para nós é Deus, e mais ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você for lá no 29, capítulo 29, só ir um pouquinho à frente, capítulo 29 do Jeremias, aqui Deus está falando o seguinte, ó, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso. Tudo procede do coração, irmão. Ouvir a palavra tem que ser com o coração aberto, ler a Bíblia tem que ser de coração aberto, orar de coração aberto. E aqui ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele está dizendo, você me busca e me acha. Aí ele diz a condição que nós vamos achar, receber o socorro dele. Veja como é muito claro, fácil de entender a vontade de Deus para nós. Abrir o coração e buscar Ele de todo o coração. No momento que você está orando, você precisa crer que é do jeito que a palavra diz, você está diante de Deus, falando com Ele que nem eu estou falando com você aqui agora, irmãos. Isso é o que nos dá confiança. Nós precisamos orar desta forma, com toda a convicção, e não achar que você está orando a um Deus distante, a um Deus longe, como tem muitos que acham. Quem nos coloca pertinho de Deus é o Senhor Jesus. Ele já abriu a porta e nos colocou face a face com Deus, agora é só falar com Ele, conversar com Ele. E Ele diz, apresente as suas causas para mim, e entremos junto em juízo para que eu possa te justificar. No momento que nós nos colocamos diante dEle em oração, você vai apresentando cada uma das suas causas, das suas petições. Senhor, é a minha vida sentimental, é o meu casamento, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu trabalho, é a minha fonte de renda. Você vai apresentando, Senhor, está aqui, ó, diante de Ti, eu entrego essa causa nas Tuas mãos, esta, muito obrigado, meu Pai, porque o problema já está com o Senhor, não está mais com você, deixa Ele cuidar, mas tem que crer de todo o coração em nome de Jesus. Não é isso que ele diz aqui no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 11, 23, abra lá. Glória a Deus. Mateus 11, 23.
Aleluia. Daqui a pouquinho nós já vamos orar em nome de Jesus. Amém? Jesus falando aqui, ó. E tu, Cafarnaús, que te ergues até os céus, será abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma tivesses sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodomas no dia do juízo do que para ti. Ou seja, aqui Jesus ele fez essa comparação aqui por causa da desobediência daquele povo. Então, ou seja, no momento que nós desobedecemos a palavra de Deus, tem um preço, irmãos. Nós não ficamos impunes. Então, a partir do momento que nós tivemos o privilégio de conhecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, nós precisamos obedecer, praticar a palavra dele. Quanto mais praticamos, mais firmes na fé nós ficamos, mais fiéis a eles nós somos em nome de Jesus. Porque o coração ele vai querer nos enganar a ponto de dizer que você não precisa orar, você não precisa se consagrar. Você já foi na igreja, não precisa ler a Bíblia durante a semana. Nada disso, irmão. Nós temos que estar envolvidos sempre com as coisas do Senhor, preenchendo sempre o nosso coração com a palavra de Deus em nome de Jesus, porque nós já aprendemos nessa noite que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não foi isso que nós aprendemos lá atrás no Isaías 17, 10? Então nós não podemos confiar, não podemos vacilar. Amém, queridos? Glória a Deus. Para encerrar aqui mesmo em Mateus, é só voltar um pouquinho, Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, enganoso é o coração. Versículo 8, queridos. Sermão da montanha. Bem-aventurados os limpos de quê? De coração. Abençoado os limpos de coração. Esse bem-aventurado, não esqueça, é abençoados os limpos de coração, porque eles verão a quem? Quem é que só vai ver a Deus? Os limpos de coração. Pessoa de coração endurecido, que se inclina para outras coisas, esse não vai ver a Deus. Só vai ver a Deus aquele que tem o coração limpo, aquele que realmente confia no Senhor, não duvida do Senhor, crê na sua palavra e busca a cada dia praticá-los em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Não se esqueça que o coração ele é muito sutil. E Satanás sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem como nos confundir. Temos que orar e vigiar para não cair em tentação. A carne é fraca, mas se nós temos a prática de orar e vigiar, o Espírito sempre vai estar pronto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé, guarde esta palavra no seu coração, e agora nós vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloque as suas mãos no seu coração, queridos. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá a cada dia. Eu peço, meu Espírito Santo, que o Senhor cele essas palavras nos nossos corações.
Não permitas, meu Deus, que o inimigo venha enganar os nossos corações, a ponto, meu Pai, de nós descartarmos a sua palavra, para dar lugar, meu Deus, a palavras de homens, ou até pensamentos do inferno. Não, Senhor. O nosso coração precisa estar sempre limpo, cheio da sua palavra. Se a sua palavra estiver nos nossos corações, o Senhor Jesus diz que nós estamos nele, e podemos orar pedindo qualquer coisa que o Senhor faz em nome do Senhor Jesus. Poder de Deus, desça sobre a sua igreja agora, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, meu Pai, e vai tocando agora, meu Deus, em cada alma nesta hora, dando o refrigério que cada um precisa. Meu Deus, cada um das tuas ovelhas que estão aqui nesta noite, elas vieram à tua casa ao encontro do Senhor, porque elas confiam que o Senhor pode resolver o seu problema. E o Senhor pode sim, porque o Senhor já falou na sua palavra, e o Senhor já nos ensinou como que temos que fazer para que o Senhor possa nos abençoar sem impedimentos. Temos que ter um coração limpo, temos que ter um coração ensinável, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua igreja está orando nesta hora, e eu peço que o Senhor incline os seus ouvidos à oração que cada um está fazendo na tua casa. Olhe a necessidade de cada alma nesta hora e ajude esta pessoa. Eu uno a minha fé com a fé da tua igreja agora, e eu venho desfazer toda a operação do erro, todo espírito do engano que estava agindo na vida desta pessoa, aqui ou em casa. Cesse agora essa mentira de Satanás em nome de Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, abençoe cada membro da nossa família agora. Esta pessoa precisa de um milagre. Eu já determino milagre sobre a sua vida, cura sobre a sua vida. O Espírito Santo está visitando aquela pessoa que você está apresentando agora. Descansa o teu coração do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, em o nome do Senhor Jesus. É Deus que está falando na sua palavra. Ele diz que se nós tirarmos tudo de ruim de diante dos nossos olhos, do nosso coração, não tem mais impedimento para que Ele não possa operar. Então Deus, opera, meu Pai, opera na vida daquele homem, daquela mulher. Tira esse coração de pedra e coloca no coração daquele familiar um coração de carne, um coração ensinável, um coração realmente que obedece em nome de Jesus. Tira a tristeza. Se ainda tinha alguma tristeza, seja removido agora. Se tinha incerteza, seja arrancado do peito desta pessoa em nome de Jesus. Sai da mente, sai do coração, saia deste corpo agora, levando tudo que te pertence. Espíritos malignos da mentira, é desfeito as suas mentiras agora. Você falou que esta pessoa ia carregar este mal para o resto da vida. É mentira. Eu paraliso e desfaço essa mentira da vida dessa esposa, desse marido, em nome de Jesus Cristo. Toda e qualquer maldição que talvez você estava dizendo que era herança maldita, está sendo desfeito nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Todas as discórdias, contendas, desavenças, toda rebeldia, desobediência, espíritos do inferno, da inveja, do engano, seja quebrado as suas forças agora, da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Poder de Deus, tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue
Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Sim, Deus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Não largue a rede, Quem não, meu mandou irmão. você parar? Continue lançando a rede. Volte para o mar Você vai ter alto, no vitórias lugar da grandes tua em nome de vergonha Jesus. eu vou te honrar. Aleluia. Quem mandou largar a rede? Confia no Senhor. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Em nome de Jesus, continue firme, lançando a sua rede ao mar, que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Você está diante do poder de Deus. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Continua, meu irmão. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus já está te honrando, querido. Deus já está te honrando pela sua fé. Quando você confia no Senhor e não duvida nele, Ele vai com certeza satisfazer o que deseja o teu coração em nome de Jesus. Continue lançando a sua rede. Continue lançando a sua rede. É a tua oração incessante. É a tua oração incessante que Deus quer ver você fazendo. E ali você vai colher grandes peixes, grandes bênçãos você já está colhendo. Nenhuma das suas orações ficará sem a resposta do Senhor. Só que não tenha preguiça de orar. Ore de verdade, ore sem cessar. Deus ouve a oração do justo e ela pode muito em seus efeitos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é lindo e maravilhoso e Ele está aqui presente. E Ele já te abençoou poderosamente em nome de